tornou para o templo, e todo o povo veio ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada no ato até, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Na lei nos mandou Moisés que esta aí sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizem? Lhes diziam eles, tentando para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiram, perguntou-lhe em direitor e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. Tornando a inclinar, escrevia na terra. E quando ouviram isto, saíram um a um, a começar os mais velhos até o último. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitou-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? É interessante as palavras de Jesus, porque ela deixa o indivíduo engolfado, engasgado com as suas próprias questões de arrogância, os seus álibis prepotentes, que, por sua vez, tendo a oportunidade de fazer o que é certo, colocando a humildade diante da honra, invertia os valores e colocava a honra excedendo a questão da humildade, dando a entender de que, por conceitos banais, a sua salvação estava garantida, e isso fazia deles pessoal altamente gabaritado para renunciar ou para bater de frente com qualquer um que se dizia religioso ou pertencente a qualquer classe religiosa, que por sua vez se via calçado com suas palavras filosóficas, a ponto de debater de uma forma antagônica, ou direta ou indireta, na intenção de defender aquilo que se achava correto ou incorreto, seja lá como for. Mas o interessante, irmãos, é que Jesus, porém, não exalava muito o que ele tinha, não deixava entender o que os discípulos, na verdade, procuravam ver, e muito menos os escribas e sacerdotes, que quando chegavam até Jesus, viam com palavras arrogantes, mas eram obrigados a se comprometer com as palavras que saíam da boca de Jesus, que por sua vez eram palavras humildes, mas contudo impactantes, fazia com que o indivíduo se virava do lado do avesso e procurava algum álibi de razão que na realidade não existia. E é claro de que eles se baseavam na lei de Moisés, que por sua vez também a ideia não era simplesmente colocar a justiça dentro daquilo que estava errado, mas era na realidade simplesmente pegar mais um que ia de encontro aos seus preceitos, desvirando qualquer tipo de álibi que eles achavam ser verdade, para que eles não viessem perder a força dentro do campo da religiosidade e da hipocrisia. Eles pegaram aquela mulher no ato de adultério, mas se for desenvolver nos mandamentos, a Bíblia fala que você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, de sorte com que, se você ama o teu próximo como a ti mesmo, é claro que você, se banhando no ato de infração, você não vai se levar até o seu algoz para que pelo seu algoz você possa ser condenado. Afinal de contas, o seu amor em relação ao seu próximo precisa estar em patamar de igualdade. Da mesma maneira que você se ama, você ama o seu próximo, e isso é lei, está no mandamento. Mas é interessante de que eu escondo aquilo que é correto, que faz com que o álibi da justiça sobressaia sobre a minha vida, e venho com a questão de justificar os meus erros através da sua morte, dizer que pela minha hipocrisia eu consigo fazer a justiça. Mas o interessante é, Jesus não precisa se esforçar muito para entrar no coração daquele homem e ver que não existe senso de justiça, mas só maldade. Não havia senso de justiça no coração daquele homem, porque a ideia era apedrejar aquela mulher e ao mesmo tempo também colocar Jesus diante do sinédrio e apedrejar também a Jesus, porque a verdade, quando ela é absoluta, ela incomoda aqueles que por sua vez se julgam dono da verdade, quando na realidade a única verdade está cravada na cruz e ninguém quer aceitar. A verdade é aquela que está lá, mas o interessante é que ela exige renúncia. Paulo fala em 2 Coríntios 5,37: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
A novidade de vida requer renúncia e mudança de comportamento, mudança de caráter. Ao invés de julgar, você simplesmente absolve. Ao invés de causar ferida, você dá o remédio para curar a ferida. Ao invés de matar, você faz que vive. Ao invés de aderir à rebelião, você pacifica. Mudança de vida, mudança de caráter. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia! E é interessante de que isso não é muito difícil, não é isso uma receita, uma fórmula, é algo que deveria estar entregado, entrelaçado em nós, porque somos portadores da paz, somos embaixadores do reino, pregamos a palavra de Deus, e é algo que teria que ser notificado pelos anjos, mas seria por força e por violência. A Bíblia fala que isso não tem fundamento, então Deus confiabilizou a nós, mas uma das suas maiores responsabilidades é fazer com que a nossa antiga natureza entre em extinção, para que a nova natureza possa florescer. Mas isso não acontece porque a gente vive na questão do Evangelho e a gente continua fazendo o que fazia lá atrás, só que agora a gente não faz mais no mundo o que era errado. Agora a gente pegou os nossos quesitos, os nossos conceitos errôneos e trouxe para dentro da igreja. Claro que ninguém mais pega uma arma para matar ninguém, mas você mata com a sua língua, você mata por várias maneiras. Não existe mais uma maneira de você julgar o camarada lá fora, porque agora você tem na igreja. Mas o espírito de pacificação até agora é o que a gente precisa ser alcançado. O espírito da humildade, da simplicidade, o espírito de fazer a coisa que é certa, de divulgar a palavra, de divulgar o amor de Deus, porque a nós está confiabilizado a responsabilidade de mudar esse mundo, de colocar paz sobre esse mundo e de tirar o reino das trevas que está o assolando. E na medida com que eu perco meu tempo discutindo com você, ou debatendo com você, ou criticando nas redes sociais, eu estou deixando de ganhar uma vida para Jesus. E na medida com que eu negligencio a obra de Deus na minha vida, irmão, eu não posso servir a dois senhores. Não existe meio termo. Ou eu estou com Deus, ou eu estou sem Deus. Ou eu estou com Ele, ou eu não estou com Ele. Não se pode agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Há de servir a um e agradar, e a odiar ao outro. Então eles levaram aquela mulher até a presença de Jesus, e os seus corações ali estavam com gosto de sangue. Eles queriam realmente fazer com que uma justiça fosse feita por intermédio da sua hipocrisia e não pela vontade de Deus, porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, não ama o que ele faz, mas em todo momento, a todo instante, Deus oferece para você uma porta de salvação. E se Deus está te oferecendo uma oportunidade de mudança, quem sou eu para dizer que tu não tem mudança? Quem sou eu para dizer que tu não tem jeito? Se o próprio Deus, irmãos, ele certamente, ele abriu as portas, ele diz na sua palavra: eis que abro diante de vós duas portas, uma que conduz ao céu e outra que conduz ao inferno, uma que é justa e outra que é injusta, uma que leva para a perdição e outra para a salvação. Eu aconselho para que aceite a que leve a salvação, para que viva. Graças a Deus. Mas ninguém quer viver, porque a gente anda na contramão da história. É como diz o pastor César de Andrade: ou o mundo está de cabeça para baixo, ou eu estou plantando bananeira. Alguma coisa está acontecendo que não está. A gente tem tudo para fazer aquilo que é certo, mas falta a humildade para reconhecer que nós somos errados. A partir do momento que você reconhece que você precisa de Deus, você se encaixa na obra de Deus. Mas a partir do momento que você se encaixa, que você pode fazer aquilo que Deus faz, na intenção de fazer aquilo que você acha que é certo, no entanto não é, porque a Bíblia diz que por mais que nós tentemos agradar a Deus, seremos chamados sempre de servos inúteis. A Bíblia diz que a nossa justiça aos olhos de Deus é um trapo de imundícia. Não existe justiça vindo de nós, existe misericórdia vindo de Deus para nos justificar. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Eu agradeço a oportunidade para dizer. Aleluia. Pastor. Pessoal, os irmãos, com a paz do Senhor. Conseguiu? Nós não vamos terminar mais cedo, tá, irmãos? Gui, conseguiu? O playback. Vamos cantar um hino, adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra boa, né, rapaz? Que palavra ótima. Eu vou ter playback. Você que toca? Se a gente colocar.